Marco Aurélio governou o maior império do mundo conhecido durante quase 2 décadas, administrando recursos, terras e riquezas em uma escala que poucos seres humanos na história já experimentaram. E ainda assim, ele nunca deixou que essa riqueza controlasse sua mente. Em suas reflexões mais privadas, escritas apenas para si mesmo, ele revelou princípios de disciplina, controle e visão de longo prazo que continuam sendo 2000 anos depois, alguns dos segredos financeiros mais poderosos já registrados. Diferente de Sêneca, que escreveu extensamente sobre dinheiro de forma direta, Marco Aurélio raramente falava explicitamente de riqueza material. Mas seus princípios sobre disciplina, paciência, controle emocional e foco no que realmente importa se aplicam de forma direta e poderosa à construção de riqueza duradoura. Sêneca administrava fortunas pessoais. Epicteto ensinava a liberdade interior que nenhuma circunstância externa poderia tirar. Mas Marco Aurélio vivia esses princípios em uma escala imperial, tomando decisões que afetavam a economia de um território que se estendia por 3 continentes. Hoje você vai conhecer 10 segredos extraídos diretamente dos princípios de Marco Aurélio, aplicados à construção de riqueza real e duradoura. Não são teorias abstratas de um filósofo distante da realidade prática. São princípios vividos por um homem que administrou recursos em uma escala que a maioria de nós jamais vai experimentar e que continuam funcionando perfeitamente na vida financeira comum de hoje. É importante entender o contexto em que esses princípios foram escritos. Marco Aurélio não redigiu suas meditações como um manual público de sabedoria. Ele as escreveu como reflexões privadas, destinadas apenas a si mesmo, como forma de manter disciplina e clareza em meio às responsabilidades esmagadoras de governar um império sob constante ameaça de guerra, instabilidade econômica e crises internas. Essa origem íntima e não performática é exatamente o que torna esses princípios tão poderosos. Eles não foram elaborados para impressionar ninguém, apenas para funcionar na prática real de quem os escreveu. Cada um dos 10 segredos que você vai conhecer agora foi extraído diretamente dessas reflexões pessoais, adaptado especificamente para o contexto da construção de riqueza financeira. Embora Marco Aurélio raramente falasse explicitamente sobre dinheiro, os princípios que ele aplicava para administrar um império inteiro, disciplina, paciência, controle emocional, humildade, se traduzem de forma direta e poderosa para qualquer pessoa buscando construir estabilidade financeira real. Sêneca administrava fortunas pessoais consideráveis e escrevia diretamente sobre dinheiro. Epicteto vivia com o mínimo material possível e ensinava liberdade interior através da ausência de apego a posses. Marco Aurélio ocupava um espaço único entre esses 2 extremos. Governava recursos imperiais imensos, mas aplicava a mesma disciplina interna que Epicteto ensinava, sem nunca se tornar dependente emocionalmente dessa riqueza que administrava. Essa combinação específica, acesso a recursos vastos, combinado com desapego emocional genuíno, é exatamente o que torna seus princípios tão valiosos para quem busca construir riqueza real sem se tornar escravo dela. Antes de começar, deixa o like nesse vídeo agora. Escreve nos comentários: Marco Aurélio ensinou isso. E se inscreve no canal, porque toda semana trazemos filosofia estoica aplicada à sua vida financeira. Indícios. Número 1. Marco Aurélio sabia que o controle emocional precede qualquer decisão financeira sólida. Marco Aurélio escrevia constantemente sobre a importância de examinar cada impulso antes de agir sobre ele, reconhecendo que decisões tomadas sob forte influência emocional raramente representavam o melhor julgamento disponível. Ele governava um império inteiro, exercitando essa disciplina diariamente, sabendo que decisões precipitadas, tomadas em momentos de raiva, medo ou euforia,
poderiam ter consequências que se estenderiam por gerações. Aplicado à construção de riqueza pessoal, esse princípio significa que toda decisão financeira significativa deveria passar por um filtro de calma antes de ser executada. Investimentos feitos por euforia, vendas feitas por pânico, gastos feitos por tristeza momentânea, todos esses padrões compartilham a mesma raiz que Marco Aurélio identificava como perigosa: permitir que uma emoção intensa e passageira determine uma escolha com consequências duradouras. A prática específica que Marco Aurélio recomendava era criar distância deliberada entre o impulso emocional e a ação. Ele escrevia que bastava observar o próprio pensamento com clareza, sem se deixar arrastar imediatamente por ele, para que a razão tivesse espaço de retomar o controle da situação. Aplicado às finanças, isso significa esperar deliberadamente antes de qualquer decisão importante tomada sob forte emoção, permitindo que a clareza retorne antes de comprometer recursos financeiros reais. Vale notar que esse controle emocional não significa suprimir ou ignorar completamente as próprias emoções. Marco Aurélio reconhecia que emoções intensas surgiriam naturalmente diante de eventos significativos. O que ele praticava era não permitir que essas emoções, por mais intensas que fossem, determinassem automaticamente a ação seguinte. Essa distinção entre sentir a emoção e agir impulsivamente com base nela é exatamente o que separa uma decisão financeira racional de um erro caro cometido no calor do momento. Um exemplo prático dessa disciplina aplicada às finanças modernas seria: ao sentir forte tentação de vender um investimento durante uma queda brusca de mercado, motivada por pânico momentâneo, a prática estoica não seria ignorar o medo sentido, mas reconhecer sua presença sem permitir que ele determinasse automaticamente a decisão de venda. Esperar que essa emoção intensa diminua antes de avaliar racionalmente se a venda realmente faz sentido estratégico ou se é apenas reação ao medo momentâneo, frequentemente revela decisões completamente diferentes das que seriam tomadas no auge do pânico inicial. Escreve: Marco Aurélio ensinou isso. Se você já evitou um erro financeiro, simplesmente esperando a emoção passar antes de decidir. Número 2. Marco Aurélio sabia que a paciência composta constrói o que a pressa destrói. Em suas meditações mais conhecidas, Marco Aurélio escreveu que nada de grande surge repentinamente. Nem mesmo um cacho de uvas ou um figo aparecem instantaneamente, exigindo primeiro a flor, depois o fruto verde e só então a maturação completa. Essa metáfora agrícola carregava uma lição financeira profunda. Resultados duradouros exigem tempo, e tentar acelerar artificialmente esse processo geralmente destrói o que estava sendo construído. Governando um império, Marco Aurélio via constantemente a tentação de soluções rápidas para problemas econômicos complexos. Desvalorização de moeda, taxação excessiva, medidas de curto prazo que aliviavam pressão imediata às custas de estabilidade futura. Ele resistia a essas tentações, entendendo que a construção de estabilidade real, seja em um império ou em uma vida financeira pessoal, exigia paciência sustentada ao longo de anos, não soluções impulsivas buscando alívio imediato. Essa mesma paciência se aplica diretamente à construção de riqueza pessoal hoje. Investimentos consistentes ao longo de anos, hábitos financeiros disciplinados mantidos mesmo quando os resultados parecem lentos, e a resistência deliberada à tentação de buscar atalhos que prometem crescimento rápido demais para ser sustentável. A paciência composta, praticada com disciplina real, constrói exatamente o tipo de riqueza duradoura que sobrevive a crises e flutuações de curto prazo. Marco Aurélio também reconhecia que a paciência não era passividade.
era ação sustentada ao longo do tempo, sem a necessidade de resultados imediatos para validar cada passo. Ele continuava administrando o império, tomando decisões diárias necessárias, mesmo sabendo que os resultados completos de muitas dessas decisões só se manifestariam anos depois, possivelmente até depois de sua própria vida. Essa mesma mentalidade, aplicada às finanças pessoais, permite continuar investindo e poupando consistentemente, mesmo sem ver resultados dramáticos no curto prazo. Essa distinção entre paciência e passividade é fundamental. Paciência composta significa continuar agindo de forma consistente e disciplinada, confiando que os resultados se acumularão ao longo do tempo, mesmo sem evidência imediata desse progresso. Passividade seria simplesmente esperar sem agir, na esperança vaga de que algo aconteça sozinho. Marco Aurélio praticava a primeira intensamente. Cada decisão administrativa, cada política implementada, cada reforma proposta exigia ação real e consistente, mesmo que os frutos completos dessas ações só fossem colhidos muito depois. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que riqueza real exige paciência, não pressa. Número 3. Marco Aurélio sabia que a disciplina diária supera a motivação ocasional. Marco Aurélio mantinha uma rotina rigorosa e consistente, independentemente de como se sentia em determinado dia. Ele escrevia sobre a importância de se levantar e cumprir os deveres esperados, mesmo quando a motivação estava ausente, reconhecendo que confiar apenas em picos ocasionais de inspiração era uma estratégia fundamentalmente instável para qualquer objetivo de longo prazo. Aplicado às finanças, esse princípio revela por que tantas tentativas de melhoria financeira falham. Elas dependem de motivação intensa e temporária, que naturalmente diminui com o tempo, em vez de disciplina consistente, que continua funcionando independentemente do estado emocional do momento. Uma pessoa motivada consegue economizar e investir por algumas semanas com grande intensidade. Uma pessoa disciplinada continua fazendo isso por anos, mesmo nos dias em que não sente vontade nenhuma. A prática específica de Marco Aurélio envolvia tratar cada dever, por menor que parecesse, como parte de um papel maior a ser cumprido com excelência, independentemente de recompensa emocional imediata. Aplicado à construção de riqueza, isso significa estabelecer rotinas financeiras simples, revisão semanal de gastos, contribuição automática para investimentos, hábitos de poupança e mantê-las funcionando de forma consistente, tratando essa consistência como mais valiosa do que qualquer momento isolado de motivação intensa. Ele escrevia especificamente sobre a tentação de esperar por circunstâncias ideais antes de agir com disciplina, um estado de espírito perfeito, uma situação externa favorável, um momento sem distrações. Marco Aurélio rejeitava completamente essa lógica, insistindo que o dever deveria ser cumprido nas circunstâncias presentes, por mais imperfeitas que fossem, em vez de adiado indefinidamente, esperando condições ideais que talvez nunca chegassem. Aplicado às finanças, isso significa começar a praticar disciplina financeira agora, com os recursos e circunstâncias atuais, em vez de esperar um momento futuro supostamente mais favorável. Ele também reconhecia que a disciplina diária, mantida mesmo em dias difíceis, tinha um efeito cumulativo que ultrapassava em muito qualquer esforço isolado e intenso realizado ocasionalmente. Um dia de disciplina financeira perfeita, seguido de semanas de abandono completo, produz resultados muito piores do que semanas inteiras de disciplina moderada, mas consistente, sem interrupção.
Essa lógica de consistência sobre intensidade é precisamente o que Marco Aurélio praticava em sua rotina diária e que se aplica com igual força à construção de qualquer patrimônio financeiro duradouro. Se inscreve no canal se você já percebeu que disciplina consistente supera a motivação intensa e passageira na construção de riqueza real. Número 4. Marco Aurélio sabia que o foco deveria estar apenas no que está sob controle. Um dos princípios centrais de toda a filosofia estoica, praticado intensamente por Marco Aurélio, era concentrar toda a energia mental exclusivamente naquilo que estava dentro do controle direto da pessoa e liberar completamente a preocupação com tudo o que estava fora desse controle. Aplicado à administração de um império, isso significava focar em decisões, estratégias e ações diretas, em vez de se desgastar com eventos externos que não podiam ser controlados diretamente. Financeiramente, esse princípio é transformador. Mercados sobem e descem, de formas que nenhum investidor individual controla completamente. Circunstâncias econômicas mudam por razões que estão além do controle pessoal. Tentar controlar esses fatores externos gera apenas ansiedade improdutiva. O que realmente está sob controle são as próprias decisões. Quanto gastar, quanto poupar, quanto investir, que riscos assumir e como reagir racionalmente a mudanças externas quando elas acontecem. Marco Aurélio recomendava um exercício mental específico para essa disciplina. Diante de qualquer preocupação financeira, perguntar imediatamente se aquela preocupação específica estava sob seu controle direto ou não. Se estivesse, agir sobre ela racionalmente. Se não estivesse, liberar deliberadamente a energia mental gasta, preocupando-se com algo que nenhuma quantidade de ansiedade conseguiria mudar. Essa simples distinção, praticada com consistência, elimina uma quantidade enorme de sofrimento financeiro desnecessário. Ele reconhecia que essa distinção não era sempre óbvia à primeira vista. Muitas vezes, um evento externo parecia completamente fora de controle, quando, na verdade, havia uma resposta específica que estava, sim, sob controle direto da pessoa. O mercado cair não está sob controle, mas como você reage a essa queda está completamente sob seu controle. Uma crise econômica externa não está sob controle, mas suas decisões de gasto e poupança durante essa crise estão inteiramente em suas mãos. Aprender a identificar exatamente onde termina o incontrolável e começa o controlável é uma habilidade que exige prática constante, mas que transforma completamente a experiência de administrar finanças em tempos incertos. Marco Aurélio governava durante um dos períodos mais instáveis da história romana, com guerras constantes nas fronteiras e uma praga devastadora consumindo recursos e vidas por todo o império. Mesmo nessas circunstâncias extremas, ele mantinha o foco disciplinado apenas naquilo que podia efetivamente controlar: suas próprias decisões administrativas, suas respostas às crises, sua conduta pessoal diante das dificuldades. Essa mesma disciplina, aplicada a crises financeiras pessoais, permite manter clareza e ação efetiva, mesmo em meio a circunstâncias econômicas externas completamente fora de controle individual. Curte esse vídeo se você já perdeu tempo e energia se preocupando com fatores financeiros que estavam completamente fora do seu controle. Número 5. Marco Aurélio sabia que a simplicidade voluntária protege contra a dependência do luxo. Mesmo sendo imperador, com acesso a todo o luxo imaginável de sua época, Marco Aurélio praticava deliberadamente uma vida simples. Dormia em superfícies modestas, comia alimentos básicos e evitava ostentação desnecessária. Ele fazia isso não por falta de recursos, mas como disciplina estratégica, garantindo que nunca se tornasse refém emocional do conforto excessivo que sua posição lhe oferecia.
Aplicado à vida financeira moderna, esse princípio revela uma verdade importante. Quanto mais uma pessoa se acostuma com determinado padrão de consumo, mais vulnerável ela se torna a qualquer mudança nas circunstâncias que sustentam esse padrão. A simplicidade voluntária, praticada mesmo quando recursos abundantes estão disponíveis, cria uma reserva emocional e financeira real, a capacidade comprovada de viver bem com menos, caso as circunstâncias exijam. Marco Aurélio recomendava testar periodicamente essa capacidade, vivendo deliberadamente de forma mais simples do que o necessário, como forma de garantir que o padrão de vida nunca se tornasse uma prisão da qual a pessoa dependesse para se sentir segura. Aplicado às finanças pessoais, isso significa resistir ao aumento automático de consumo conforme a renda aumenta, mantendo deliberadamente um padrão de vida abaixo do que seria financeiramente possível, criando margem real para poupança, investimento e segurança de longo prazo. Existe uma diferença importante entre simplicidade imposta pela necessidade e simplicidade escolhida deliberadamente por disciplina. Marco Aurélio praticava a segunda, o que a tornava muito mais sustentável e menos ressentida do que a primeira. Quando a simplicidade é escolhida ativamente, como estratégia consciente, em vez de imposta por circunstâncias externas, ela se torna uma fonte de força e controle, em vez de uma limitação frustrante que a pessoa está apenas suportando até que as circunstâncias melhorem. Um sinal prático de que essa simplicidade voluntária está sendo praticada com sucesso é a ausência de ansiedade diante da possibilidade de perder acesso a determinado luxo ou conforto específico. Se a simplicidade é genuína, a pessoa não sente pânico ao imaginar viver sem determinado item ou hábito de consumo, porque já provou a si mesma, através da prática regular, que consegue viver bem mesmo sem ele. Esse teste interno, aplicado periodicamente, revela se a simplicidade está sendo genuinamente cultivada ou se é apenas uma aspiração teórica nunca realmente testada na prática cotidiana. Escreve: Marco Aurélio ensinou isso. Se você já pratica viver de forma mais simples do que poderia, como forma de proteção financeira. Número 6. Marco Aurélio sabia que decisões silenciosas valem mais que anúncios públicos. Marco Aurélio escrevia sobre a desnecessidade de que os outros testemunhassem cada ação correta que ele praticava. Bastava a ele agir de acordo com sua própria razão e princípios, sem precisar de reconhecimento ou aprovação externa constante para validar suas escolhas. Essa discrição, praticada por um dos homens mais poderosos e visíveis de sua época, revela uma disciplina rara: agir corretamente mesmo sem plateia. Aplicado à construção de riqueza, esse princípio sugere que os movimentos financeiros mais sólidos raramente precisam ser anunciados publicamente. Construir patrimônio discretamente, sem necessidade de exibir cada conquista financeira para validação social, protege contra pressões externas, desnecessárias, comparações constantes e a tentação de ajustar decisões financeiras reais para impressionar uma audiência em vez de seguir uma estratégia genuinamente sólida. Essa discrição financeira também protege contra uma armadilha específica. Quando o progresso financeiro é constantemente anunciado, cria-se uma pressão interna de manter essa aparência a qualquer custo, mesmo quando as circunstâncias reais mudam. Marco Aurélio evitava exatamente esse tipo de armadilha, deixando que suas ações consistentes falassem por si, sem necessidade de anúncio constante, validando cada passo dado. Ele escrevia especificamente sobre a diferença entre agir por virtude genuína e agir para parecer virtuoso aos olhos dos outros. Uma distinção que se aplica diretamente à forma como administramos e comunicamos nossa vida financeira.
Uma pessoa que investe e poupa por convicção real continua fazendo isso independentemente de quem está observando. Uma pessoa que faz isso, principalmente para impressionar terceiros, tende a abandonar a disciplina assim que a audiência desaparece ou deixa de dar atenção suficiente a esses movimentos. Vale considerar quantas decisões financeiras cotidianas são influenciadas, mesmo que inconscientemente, pelo desejo de que alguém específico as observe e aprove. Um investimento comentado publicamente antes mesmo de gerar resultado real. Uma economia anunciada como prova de disciplina antes mesmo de se consolidar ao longo do tempo. Esses padrões revelam uma dependência da validação externa que Marco Aurélio identificaria imediatamente como uma fraqueza a ser corrigida, não uma virtude a ser celebrada. Comenta aqui embaixo. Você já percebeu como manter discrição sobre suas finanças te protege de pressões desnecessárias? Número 7. Marco Aurélio sabia que aceitar perdas com serenidade acelera a recuperação. Marco Aurélio governou durante períodos de guerra constante, uma devastadora praga que dizimou parte significativa da população do império e inúmeras crises econômicas que ameaçaram a estabilidade de todo o território. Em vez de reagir com desespero a essas perdas inevitáveis, ele praticava a aceitação racional dos eventos que já haviam acontecido, redirecionando energia para a reconstrução em vez de lamentação prolongada. Aplicado às finanças pessoais, essa disciplina é essencial. Perdas financeiras, sejam elas investimentos que não deram certo, gastos inesperados ou reveses econômicos fora do controle pessoal, são parte inevitável de qualquer trajetória financeira real. A diferença entre pessoas que se recuperam rapidamente e pessoas que ficam paralisadas por anos geralmente está na velocidade com que aceitam a perda como fato consumado e redirecionam energia para a reconstrução, em vez de continuar revivendo mentalmente o que já não pode ser mudado. Marco Aurélio escrevia que era necessário aceitar os eventos externos com a mesma serenidade com que se aceita o clima, sem revolta contra o que não pode ser alterado, mas com ação decidida sobre o que ainda está ao alcance. Essa aceitação rápida de perdas financeiras, sem desperdiçar energia emocional, lamentando o passado, libera recursos mentais valiosos para reconstruir de forma mais rápida e eficiente. Vale notar que essa aceitação não significa indiferença ou negação da dor real que uma perda financeira pode causar. Marco Aurélio reconhecia plenamente o peso das perdas que enfrentou. A praga que devastou seu império, as guerras que consumiram recursos e vidas, as traições políticas que ameaçaram sua própria posição. O que ele praticava não era fingir que essas perdas não doíam, mas sim evitar que a dor se transformasse em paralisia prolongada, impedindo a ação necessária para reconstruir o que havia sido perdido. Um exercício mental que Marco Aurélio recomendava era imaginar antecipadamente a possibilidade de perdas significativas antes que elas acontecessem de fato, para que o choque emocional fosse reduzido caso a perda realmente se concretizasse. Aplicado às finanças, isso significa aceitar racionalmente, desde o início de qualquer investimento, que perdas são uma possibilidade real, preparando-se mentalmente para essa possibilidade, em vez de assumir automaticamente que apenas ganhos aconteceriam. Se inscreve no canal se você já passou por uma perda financeira e conseguiu se recuperar rapidamente através de aceitação racional, em vez de desespero prolongado. Número 8. Marco Aurélio sabia que cada decisão deveria servir ao bem maior, não ao impulso momentâneo. Como imperador, Marco Aurélio constantemente precisava equilibrar desejos pessoais imediatos com o que realmente serviria à estabilidade de longo prazo do império.
Ele escrevia sobre a importância de agir sempre considerando o impacto mais amplo e duradouro de cada decisão, em vez de ceder a impulsos que trariam satisfação imediata, mas comprometeriam objetivos maiores no futuro. Aplicado à vida financeira pessoal, esse princípio exige avaliar cada decisão significativa, não apenas pelo prazer ou conveniência imediata que oferece, mas pelo impacto que terá nos objetivos financeiros de longo prazo estabelecidos. Um gasto pode parecer perfeitamente razoável isoladamente, mas repetido como padrão, pode comprometer significativamente metas financeiras maiores que exigem anos de disciplina consistente para serem alcançadas. A prática recomendada por Marco Aurélio envolvia sempre considerar o contexto mais amplo antes de qualquer decisão. Como essa escolha específica se encaixa na trajetória geral que está sendo construída, não apenas no momento isolado em que está sendo tomada. Aplicado às finanças, isso significa avaliar cada gasto e cada decisão de investimento em relação aos objetivos financeiros de longo prazo estabelecidos, garantindo que decisões momentâneas não sabotem silenciosamente metas maiores construídas ao longo de anos. Ele governava considerando sempre o impacto de suas decisões, não apenas no presente imediato, mas nas gerações futuras que herdariam o império que estava sendo administrado. Essa mentalidade de longo prazo, aplicada à vida financeira pessoal, significa considerar não apenas o benefício imediato de uma decisão, mas seu impacto cumulativo ao longo de anos ou décadas. Um gasto pequeno hoje pode parecer insignificante isoladamente, mas repetido como padrão constante, pode representar a diferença entre alcançar ou não os objetivos financeiros mais importantes da vida. Marco Aurélio também reconhecia que decisões guiadas puramente pelo impulso do momento raramente consideravam adequadamente o custo de oportunidade envolvido, o que estava sendo sacrificado ao escolher a satisfação imediata em vez do benefício futuro maior. Aplicado às finanças, isso significa avaliar cada decisão significativa, perguntando não apenas o que ela oferece agora, mas o que ela custa em termos de oportunidades futuras que poderiam ter sido construídas com esses mesmos recursos direcionados de forma diferente. Escreve: Marco Aurélio ensinou isso. Se você já evitou uma decisão financeira impulsiva, pensando no seu objetivo de longo prazo. Número 9. Marco Aurélio sabia que a humildade protege contra a arrogância que precede grandes perdas. Apesar de governar o maior império do mundo conhecido, Marco Aurélio mantinha uma humildade genuína, reconhecendo constantemente suas próprias limitações e a natureza temporária de qualquer posição de poder ou riqueza. Ele escrevia repetidamente sobre a impermanência de toda glória e conquista material, evitando deliberadamente a arrogância que frequentemente acompanha grande sucesso. Financeiramente, essa humildade se traduz em um princípio poderoso. Pessoas que atribuem seu sucesso financeiro inteiramente à própria genialidade, sem reconhecer o papel de circunstâncias favoráveis, sorte e fatores externos, tendem a assumir riscos excessivos, convencidas de que seu julgamento é infalível. Essa arrogância financeira precede frequentemente as maiores perdas, precisamente porque remove a cautela racional que deveria acompanhar qualquer decisão financeira significativa. Marco Aurélio recomendava lembrar constantemente que nenhuma posição, riqueza ou sucesso é permanentemente garantido e que circunstâncias podem mudar rapidamente, independentemente de quão sólida a situação atual pareça. Essa humildade constante, aplicada às finanças, mantém viva a cautela racional necessária para avaliar riscos com clareza, evitando decisões precipitadas baseadas em excesso de confiança construído sobre sucesso passado. Ele praticava um exercício específico para cultivar essa humildade,
refletir regularmente sobre quantos imperadores anteriores, que também acreditavam estar em posições permanentemente seguras, perderam tudo através de circunstâncias que não haviam previsto ou considerado possíveis. Aplicado às finanças pessoais, esse mesmo exercício pode ser praticado refletindo sobre casos conhecidos de pessoas que perderam fortunas significativas exatamente no momento em que se sentiam mais seguras e confiantes. Uma lembrança útil de que sucesso passado nunca deveria ser confundido com garantia de sucesso futuro. Essa humildade constante não significa falta de confiança nas próprias decisões financeiras. Significa manter sempre uma margem de segurança e cautela racional, reconhecendo que nenhuma estratégia é infalível e que circunstâncias imprevistas podem surgir independentemente de quão cuidadoso o planejamento tenha sido. Marco Aurélio equilibrava a confiança em suas próprias capacidades com reconhecimento constante da incerteza fundamental que cerca qualquer empreendimento humano. Um equilíbrio que se aplica com igual força a qualquer estratégia financeira de longo prazo. Curte esse vídeo se você já viu alguém perder dinheiro por excesso de confiança depois de um período de sucesso financeiro. Número 10. Marco Aurélio sabia que riqueza verdadeira é a tranquilidade que nenhuma circunstância externa consegue abalar. O 10º e último segredo de Marco Aurélio é talvez o mais profundo de todos. Apesar de administrar recursos em escala imperial, ele definia a riqueza verdadeira não pela quantidade de posses materiais controladas, mas pela tranquilidade interior que permanecia constante independentemente das circunstâncias externas. Guerras, pragas, traições políticas, nada disso conseguiu abalar a estabilidade interna que ele cultivou através de disciplina filosófica constante. Essa definição final de riqueza une todos os 9 segredos anteriores. Toda a disciplina financeira, toda a paciência composta, todo o controle emocional, toda a simplicidade voluntária constrói exatamente esse tipo de riqueza interna que nenhuma circunstância externa consegue tocar. Essa é a riqueza que realmente importa, segundo Marco Aurélio. Não porque a riqueza material seja desprezível, mas porque apenas essa estabilidade interna garante que, independentemente do que aconteça externamente, a pessoa permaneça inteira, capaz e livre. Construir riqueza material, seguindo esses princípios estoicos, sem nunca perder de vista essa riqueza interna mais profunda, é exatamente o equilíbrio que Marco Aurélio buscou e praticou ao longo de todo o seu governo. E é esse mesmo equilíbrio que continua disponível para qualquer pessoa disposta a aplicá-lo hoje, quase 2000 anos depois de suas reflexões terem sido escritas apenas para si mesmo, sem nunca imaginar que guiariam gerações futuras. Vale destacar que Marco Aurélio nunca rejeitou a riqueza material como algo indigno ou desnecessário. Ele administrava recursos imperiais, considerando plenamente sua importância prática para manter estabilidade, segurança e capacidade de ação. O que ele rejeitava era permitir que essa riqueza material se tornasse a fonte primária de sua identidade e estabilidade emocional. Riqueza material, para Marco Aurélio, era uma ferramenta útil a serviço de uma vida bem vivida. Nunca o objetivo final que determinaria seu valor ou sua paz interior. Escreve, Marco Aurélio ensinou isso. E me conta, qual desses 10 segredos mais ressoou com sua própria jornada financeira? Chegamos ao final dos 10 segredos de Marco Aurélio para construir riqueza duradoura. Revisando rapidamente, o controle emocional precede boas decisões financeiras. A paciência composta constrói o que a pressa destrói. A disciplina diária supera a motivação ocasional. O foco deveria estar apenas no que está sob controle. A simplicidade voluntária protege contra a dependência do luxo. Decisões silenciosas valem mais que anúncios públicos.
Aceitar perdas com serenidade acelera a recuperação. Cada decisão deveria servir ao bem maior, não ao impulso momentâneo. A humildade protege contra a arrogância que precede grandes perdas. E riqueza verdadeira é a tranquilidade que nenhuma circunstância externa consegue abalar. Marco Aurélio nunca escreveu suas meditações pensando em ensinar milhões de pessoas, 2000 anos no futuro, como administrar suas finanças pessoais. Ele escreveu para si mesmo, como exercício diário de disciplina e clareza. E é exatamente por isso que esses princípios carregam tanto peso. Não são teoria distante, elaborada para impressionar uma audiência, mas reflexões genuínas de alguém que precisava aplicar essa sabedoria na prática todos os dias, administrando responsabilidades reais em uma escala que poucos seres humanos já experimentaram. Vale lembrar que nenhum desses 10 segredos exige recursos especiais, conexões privilegiadas ou circunstâncias externas favoráveis para serem aplicados. Marco Aurélio os praticava administrando um império, mas a essência de cada princípio, controle emocional, paciência, disciplina consistente, foco no controlável, simplicidade voluntária, discrição, aceitação racional de perdas, visão de longo prazo, humildade e busca por tranquilidade interior. Está completamente disponível para qualquer pessoa, independentemente do ponto de partida financeiro atual. Se você reconheceu algum desses 10 princípios como algo que já pratica, ou como algo que precisa desenvolver, essa consciência já é um passo importante. A verdadeira transformação financeira raramente vem de conhecimento novo e revolucionário. Vem da aplicação consistente de princípios simples, mas profundos, que resistiram a 2000 anos de história, exatamente porque continuam funcionando independentemente da época, da tecnologia ou das circunstâncias econômicas específicas de cada geração. Marco Aurélio escreveu suas reflexões durante campanhas militares, muitas vezes em condições difíceis, longe do conforto de seu palácio em Roma. Se ele conseguiu manter disciplina filosófica suficiente para escrever essas meditações em meio à guerra e crise constante, certamente há espaço para qualquer pessoa hoje aplicar esses mesmos princípios à própria vida financeira, independentemente de quão ocupada ou desafiadora a rotina pessoal possa parecer. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like agora, escreve nos comentários, Marco Aurélio ensinou isso, e compartilha com alguém que precisa aplicar esses princípios na própria vida financeira. Se inscreve no canal para continuar essa jornada de filosofia estoica aplicada à vida real. Até o próximo vídeo. Permaneça estoico e permaneça construindo.